Tendência de alta, tendência de baixa, tendência lateralizada, afinal, o que é uma tendência? Vem comigo que é sobre isso que a gente vai falar hoje. Fala, investidores, sejam muito bem-vindos novamente ao nosso canal. E você já sabe, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no nosso canal, marca o sininho para ser notificado todas as vezes que tiver um vídeo novo e deixa o like nesse vídeo que ajuda muito a gente a criar cada vez conteúdos melhores para vocês. E hoje a gente vai conversar sobre as tendências, tendência de alta, tendência de baixa, macro tendência, micro tendência, afinal, o que é uma tendência? Claro que daqui para frente, cada vez mais o meu ajudante vai estar aqui comigo, então eu vou chamar ele agora, o gráfico, para a gente olhar em tela aqui e conseguir ilustrar melhor tudo isso que a gente vai conversar hoje. Então vamos lá? A gente está vendo aqui o nosso amigo S&P 500 e a gente vê um gráfico aqui, né? Como a gente já viu na última aula sobre os tipos de gráfico, é um gráfico de candle. Quase todos os estudos que vocês vão ver aqui no canal vai ser com um gráfico de candles, que é o gráfico que eu gosto mais de utilizar. Aí fica a seu critério, o que você se sentir melhor, como eu disse na última aula, é o que você vai gostar mais de utilizar. Eu gosto desse aqui, então vamos fazer o estudo nele para a gente dar uma olhada. Primeira coisa, a gente tem que entender que o mercado sempre vai ter três movimentos. Ou ele vai estar subindo, ou ele vai estar descendo, ou ele vai estar lateralizado. Sempre vai ser um desses três movimentos. Claro que vai existir um movimento macro, que é um movimento que vai englobar um número maior de tempo. Vai existir um movimento micro, que é um movimento que está dentro de um movimento maior. E vai existir os movimentos laterais também. Então vou mostrar aqui para vocês. Primeiramente é muito simples. A gente deixa aqui na tela desse jeito. O que vocês acham disso que vocês estão vendo na tela aqui, desse gráfico? Ele está descendo, ele está subindo, ele está lateralizado. Claramente ele está subindo aqui, né? Se a gente colocar uma linha aqui, a gente consegue ver que ele vai acompanhando essa linha e essa linha está subindo. Então ele é um gráfico que ele está em uma tendência de alta. Ah, beleza, Edipo. Então a tendência de alta é quando um ativo está subindo. Exatamente, simples assim. E a tendência de baixa, logicamente, é quando o ativo está caindo. Vamos olhar algum aqui? Vamos olhar o HK, é um ativo que costuma cair bastante. Se a gente olhar esse trecho do gráfico aqui, ele está subindo, está descendo ou está lateral? Claramente a gente consegue observar que ele está descendo, né? Que ele está acompanhando uma linha, desenhando uma linha para baixo. Então esse ativo, nesse momento específico do gráfico em que eu estou mostrando aqui, ele está em uma tendência de baixa. Então a tendência você vai identificar simplesmente olhando. Mas aí existe uma outra coisa que é o que eu vou mostrar para vocês agora, que é a linha de tendência. Então vamos lá. Eu vou mostrar primeiro aqui no gráfico para vocês, mas na parte escura dele aqui para a gente conseguir desenhar, tá ok? Para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então vamos lá, vamos imaginar agora um gráfico de linha, tá? A gente tem um ativo que ele vem, faz um topo, depois ele vem e faz um fundo, aí ele faz um outro topo, aí ele vem e faz um outro fundo, depois faz um outro topo. Esse ativo aqui, a gente observando, a gente já consegue entender que aqui a gente tem uma tendência de alta, é um ativo que está subindo. Ele faz topos mais altos e fundos mais altos. Mas como que eu marco uma linha para limitar essa tendência, para eu entender qual que é a inclinação dessa tendência? Edipo, mas para que eu vou querer saber a inclinação de uma tendência? Porque a inclinação da tendência vai te mostrar a força que essa tendência tem. Quanto mais inclinada, mais em pé ela estiver, mais forte está essa tendência. E quanto mais lateral ela tiver, mais fraca está essa tendência. Então vamos observar aqui, existe uma regra para traçar linhas de tendência. Então é muito importante, se você não sabe, você anotar aí, tá bom? A regra é o seguinte, eu preciso de um fundo, vou marcar aqui com a bolinha, e eu preciso ter um segundo fundo que seja mais alto que ele. Isso no caso de uma tendência de alta, né? Se for uma tendência de baixa,
É a mesma regra, só inverte os lados, beleza? Então aqui eu tenho dois fundos, um mais alto do que o outro, e eu preciso de mais uma coisa. Eu preciso ter dois topos, um mais alto do que o outro. Então a partir da hora que eu tenho essas quatro coisas, eu consigo desenhar uma tendência de alta. E a tendência de alta, ela sempre vai vir por baixo. Então essa linha verde aqui é uma linha de tendência de alta. Ela liga os meus dois fundos. Ué, tipo, mas por que ela é por baixo? Eu posso traçar por cima também? Não, não pode traçar por cima. Se você traçar uma linha aqui em cima... Opa, aqui. Se você traçar uma linha aqui em cima, ela não é uma linha de tendência. Ela é uma linha de canal. A gente vai conversar sobre ela mais pra frente. Mas o que você precisa entender agora é que você não pode marcar ela por cima. E agora eu vou explicar para vocês por que ela precisa ser embaixo. Pelo seguinte, ela é o que vai mostrar se essa tendência está continuando ou não. Ou se ela já parou, se ela já perdeu a força e perdeu o sentido de movimento. Então o que acontece? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Vocês podem observar que se o preço romper essa linha aqui, quer dizer o quê? Quer dizer que mudou a intenção de movimento, ou mudou a força do movimento, ele ficou mais fraco agora, mesmo que continue subindo, ou ele pode estar até invertendo aqui para se tornar um movimento de baixa. Por exemplo, ele pode agora tá querendo fazer isso aqui e começar a cair. Então, por isso que eu preciso da linha aqui, porque vejam se ela estivesse em cima, se eu tivesse com ela aqui, o movimento ia mudar e não rompeu a linha, então eu vou achar que está tudo bem, que está tudo do mesmo jeito. Por isso que ela tem que estar para o lado de baixo, para que eu entenda que ela está aqui para suportar o meu preço. Se o preço romper ela, vier abaixo dela, é porque alguma coisa está mudando no cenário, ou essa tendência está perdendo força, ou também ela está sendo revertida e está iniciando uma tendência de baixa. Então é muito importante vocês guardarem esse ponto. A gente precisa que a linha de tendência esteja abaixo do gráfico se for uma tendência de alta. Se for uma tendência de baixa, a gente precisa do ao contrário. Por exemplo, esses dois que eu fiz aqui agora. Esses daqui são uma tendência de baixa. Ó. A gente tem dois topos, um mais baixo que o outro. E a gente tem dois fundos, cadê a outra bolinha aqui? Um mais baixo que o outro. Então eu tenho uma tendência. E como que eu vou traçar essa linha de tendência? Por cima, porque agora o preço está indo para baixo. Então eu preciso da linha em cima, porque se o meu preço vier aqui e fizer isso aqui, ó, se ele romper para cima, atravessar essa linha, opa, alguma coisa aconteceu de errado. Ou ela está revertendo para uma tendência de alta, ou ela está enfraquecendo o movimento. Beleza? Então sempre lembrem dessa questão. O preço, a linha que vocês vão traçar de tendência, ela sempre precisa estar por baixo em uma tendência de alta e por cima em uma tendência de baixa. Se você colocá-la do outro lado, ela é uma linha de canal. Aí ela já serve para outro tipo de estudos e não para mostrar uma inclinação, uma força de uma tendência. Beleza, pessoal? Essa parte ficou claro? Uma outra questão que vocês devem se atentar à linha de tendência. Ela é muito importante ter os 4 pontos, tá ok? Porque é muito comum a gente ver, por exemplo, o seguinte: pessoas que estão começando no mercado vê um movimento como esse, ó. Aí, enquanto o movimento está acontecendo aqui, a pessoa faz assim: ah, tem uma linha aqui de tendência. Então quer dizer que o preço vai vir aqui e vai subir de novo. Essa linha aqui ainda não existe, porque a gente ainda não tem os 4 pontos que eu falei para vocês. Olha aqui o que tem aqui nesse desenho, ó. A gente tem aqui um fundo, a gente tem 2 fundos, então tem esses 2 aqui. Beleza, já cumpriu. O tanto de fundos que eu preciso eu já tenho. O que mais que eu preciso? Eu preciso de 2 topos. Então eu tenho um
mas esse aqui não ultrapassou o topo anterior. Eu preciso de dois topos, um mais alto que o outro, para uma tendência de alta. E eu preciso de dois fundos, um mais alto que o outro. Os fundos estão ok, já cumpriu aqui na tela. Agora o topo, eu vou precisar que o preço rompa essa linha aqui. Então quando esse preço chegar aqui, aí sim. Aí eu vou ter dois topos, um acima do outro, e dois fundos, um acima do outro. A partir desse momento, eu tenho uma linha de tendência. A partir do momento que rompe essa linha vermelhinha que eu marquei aqui, que é o último topo. Beleza? Da mesma forma na linha de tendência de baixa. Mas essa aqui, ó, como eu disse, ela não existe ainda. Porque aqui eu tenho dois topos, um mais baixo que o outro. Ok, do jeito que a gente precisa. Mas eu só tenho um fundo. Então eu preciso que o preço rompa essa linha aqui, desse fundo, para ele criar um novo fundo mais baixo. Aí sim, essa linha de tendência passa a ser válida. Ele está me mostrando a inclinação do preço. Beleza, gente? Então essa é a regrinha para marcar linha de tendências. Não esqueçam, anotem, porque isso é muito importante. Agora a gente vai entender que tipos de tendências que existem. Vamos mostrar agora no gráfico de candles, tá? Aqui, ó, como eu mostrei para vocês nesse movimento, a gente consegue observar o quê? Aqui existe uma tendência de alta. Sim, ó, ele sai daqui de baixo e vem até aqui em cima, fazendo topos e fundos ascendentes, mais alto que os outros. Então existe uma tendência de alta aqui, com certeza, certinho. Mas dentro dessa tendência macro que a gente está observando, existem micro tendências de baixo. Então é importante a gente prestar atenção nisso. Não é porque o ativo está em uma tendência de alta, como a gente pode ver, que só vai existir momentos que ele vai estar subindo. Aí já não seria tendência. A tendência ela precisa fazer aquele desenho que a gente viu. Ele faz um topo, faz um fundo, faz outro topo, faz outro fundo. Aí sim é uma tendência. Então eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês terem uma ideia. Vamos dar uma olhada aqui no S&P 500, desde o início dele aqui. Vou colocar uns desenhos aqui, tá? A gente tem aqui no começo do movimento um fundo, depois ele vem e faz um topo, correto? Aí ele vem e faz outro fundo. Opa, tem uma tendência de alta. Não, ainda não. O que falta? Falta ele romper essa linha aqui em cima e fazer outro topo pra gente. E é o que ele faz, ó. Ele faz um outro topo aqui em cima. Isso quer dizer que aqui eu posso traçar uma linha de tendência. Existem pessoas que gostam de utilizar essa linha de tendência marcando os pavios e alguns marcam os corpos dos candles. Eu gosto de utilizar os corpos, eu acho que é um estudo mais atualizado. Os pavios hoje em dia muitas vezes são criados por robôs de negociação que estão em extremo de mercado, então eu não gosto de considerar eles. Eu gosto de utilizar os corpos dos candles, como eu marquei aqui, ó. Marquei no corpo desses dois fundos, tá? Então aqui a gente tinha uma linha de tendência, olha que legal. Ela veio aqui trabalhando e tal, e quando chegou aqui, rompeu a nossa linha. O que isso quer dizer pra gente? Quer dizer que perdeu força. Ou ela vai continuar em tendência de alta, mas ela vai continuar numa inclinação diferente, ou seja, está perdendo força, ou ele pode estar revertendo o movimento. Ou seja, se eu sou uma pessoa que eu opero tendências, a partir da hora que ele rompeu aqui para baixo, aqui eu não opero mais. Eu preciso enxergar uma nova tendência para eu voltar a operar novamente. E olha que legal o que a gente tem aqui nesse rompimento, ó. Quando ele rompeu a linha, ele tem aqui um topinho, aí ele tem aqui um fundo, ele tem outro topo mais baixo e ele ultrapassa aqui e faz um fundo mais baixo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que aqui no meio da minha tendência de alta, eu tive um rompimento com uma tendência de baixa. Então aqui nesse momento, ó, ele me mostrou que ele estava em uma tendência de baixa. Ou seja, se eu for fazer uma operação aqui, nesse momento do mercado, o que é mais interessante eu fazer? Claramente é mais interessante eu fazer uma venda, vender o ativo. Por quê?
Porque ele está em tendência de baixa, ele já rompeu a minha tendência de alta, ele iniciou uma tendência de baixa, então pode ser que ele acabe descendo mais. Claro que você precisaria ter um motivo operacional, como a gente já conversou aqui no canal, mas o que eu queria que vocês entendessem é isso: dentro de uma tendência maior vão ter micro tendências, mas que farão parte do mesmo movimento. Ué, Ed, e agora como é que eu faço, cara? Eu opero com a tendência maior, opero com a tendência menor? Muito simples. Tudo vai depender do quanto de tempo que você quer utilizar para o seu trade. Por exemplo, eu tenho alguns modelos operacionais meus que eu faço intraday, dentro do dia, day trade, né? Que eu faço operações ali de 15 a 20 minutos. Eu tenho também modelos operacionais que eu faço operações de 5, 6 dias. Eu tenho outro modelo operacional que as minhas operações duram 3 a 4 meses. Eu faço todos esses simultaneamente, cada um com sua conta separada. E existe outro operacional ainda, que seria um position, que você teria operações que durariam 2, 3 anos. Então vai depender muito disso. Se eu quero fazer uma operação que ela vai acabar aqui em 2 ou 3 barras, nesse momento é interessante eu vender, porque a última tendência aqui está me mostrando que é uma venda. Agora, se eu vou fazer uma operação que utiliza ali, por exemplo, umas 30 barras, aí vale a pena eu olhar uma tendência maior, não somente o último movimento pequeno, beleza? E lembrando que eu ainda estou mostrando aqui para vocês o gráfico diário. Aqui dentro disso tudo aqui, cada barra dessa teve ali 8 horas de negociação. No caso do S&P 500, que é um ativo que fecha 1 hora por dia só, teve 23 horas de negociação ali dentro de cada barrinha dessa. Então é muito importante a gente entender que a tendência que a gente vai operar, vai utilizar para o nosso operacional, ela tem que estar coesa com o tempo que eu espero da minha operação. Que tipo de operação que é? Se é um swing trade, position trade ou se é um day trade. Vai depender do que você pretende fazer no mercado para você ver qual tendência vai fazer mais sentido para você. Aqui para frente, o que aconteceu? Ele rompeu de novo. Mas olha aqui o que ele fez na hora que ele rompeu. Aquilo que eu falei para vocês, as micro tendências que acontecem dentro do movimento. Olha só, ele veio aqui, ó, fez topos e fundos descendentes agora. Ele fez aqui. Ele estava descendo aqui, uma tendência de baixa, e chegou a romper a nossa tendência de alta e depois começou o movimento novamente. Beleza, gente? Deu para vocês entenderem essa parte de tendência, como ela deve ser marcada, quais as regras e como vão existir muitas micro tendências dentro de um movimento macro de tendência. Ah, beleza, Ed. Agora eu entendi o que são tendências. Agora eu já sei marcar a tendência, sei desenhar ela ali no gráfico certinho. Para que eu vou utilizar isso? Existem algumas formas de você utilizar isso. Você pode utilizar um operacional baseado em tendência, por exemplo, quando chegou perto da linha ali, eu compro ou eu vendo, dependendo da direção da tendência. Você pode utilizar um operacional de rompimento de tendência. A tendência está de alta, quando rompeu essa linha eu vou vender, se a tendência for de alta. Ou se a tendência for de baixa, rompeu a tendência, eu vou comprar. Você vai pegar operações de rompimento. Você pode utilizar isso para alvos de operações. Às vezes você tem uma operação ali que você viu que o alvo dela vai ficar depois de uma tendência, ou seja, a probabilidade pode acabar diminuindo de você atingir esse alvo. Então você vai utilizar para projeções, para você criar um operacional em cima disso e até para você fazer um desenho e dentre muitas outras coisas que você vai fazer com as tendências. As tendências são as mães do mercado, então é muito importante vocês saberem como que elas funcionam e saber chegar na frente de um gráfico e entender qual que é a tendência que aquele ativo está. Outra coisa, não sei se vocês repararam aqui no meu gráfico, mas existem indicadores que podem auxiliar com as tendências, podem auxiliar você a enxergar as tendências. Alguns deles são as médias móveis. São essas 3 que eu tenho aqui no meu gráfico. Ó. Essa daqui, a verdinha, ela é de 21 períodos exponencial, a roxinha de 120 períodos exponencial e a branquinha de 200 períodos simples. Isso quer dizer o que, Ed?
que essa de 200, ela faz uma média de preço contando 200 candles desse. Pega os 200, soma, divide por 200 e é o valor que ela aparece para mim aqui no gráfico. A cada candle que vai passando, ela vai pegando os últimos 200. A de 120 pega os últimos 120 e a de 21 pega os últimos 21. No caso, a roxa e a verde, elas são exponenciais, então elas não fazem esse cálculo de média simples que a gente conhece. Elas ponderam as barras mais novas como um valor maior, então valem mais para elas os últimos movimentos de mercado. Mas enfim, o que elas me mostram? Me mostram se o gráfico está maior do que os últimos dias, do que a média dos últimos dias, ou menor. Então geralmente isso vai me ajudar como uma tendência. Por exemplo aqui, ó, a gente disse que esse ativo está em uma tendência de alta, né? Que o S&P 500 está em uma tendência de alta. Quando que ele virou? Ele virou aqui embaixo. Aqui embaixo ele estava descendo, né? Aí a gente vê que ele está abaixo das minhas médias. E depois ele começou a trabalhar em cima delas. Olha como ele vai andando por cima das minhas médias. Então as médias acabam me ajudando a entender se esse ativo está em uma tendência de alta ou uma tendência de baixa. Fica a dica. E esse foi o vídeo de hoje, investidores e investidoras. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já sabe, né? Dá aquele like pra gente aí no vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal para ser notificado todas as vezes que a gente postar um vídeo novo. E a gente se vê na próxima segunda-feira aqui mesmo. Tamo junto!